declarações do pai do Neymar. Tudo que eu ouvi aí é uma conversa para boi dormir. Primeiro é o seguinte, se ele vem a público dizer que o acerto era para uma recuperação do jogador, o acerto era esse, mas ninguém perguntou antes. Vem com essa conversa, cara. Antes vocês querem mais a notícia, se tivesse feito a pergunta, você conversa para boi dormir. É que o Neymar se machucou demais, né? E demorou a voltar. Então ele tá com essa conversa, né? De que o Neymar veio para se recuperar. Se tivesse arrebentando o Neymar, jogando bola, o Santos lá em cima, o pai dele ia vir, né? Falar, tá vendo? O projeto era muito bom, eu sabia que ia dar muito certo aqui no Santos, que o Neymar ia arrebentar e tal. Não, mas agora o Neymar veio para se recuperar apenas. Mas estranhamente, um jogador que vem para se recuperar faz o que o Flamengo fez com o Ronaldo Nazário, o Ronaldo Fenômeno. Treinou lá no Flamengo, você lembra, fizeram a apresentação do Ronaldo lá no Flamengo? Não. Né, depois que ele se preparou, se recuperou, ele foi apresentado no Corinthians, com acerto de contrato que ele ia jogar. Então o Neymar foi apresentado, foi feita toda uma festa, o cara ganha 4 milhões de salário, me recuperar ganhando 4 milhões? Que conversa é essa pra boi dormir? E depois, em uma outra entrevista, uma pena que eu não lembro a quem foi a entrevista, Bigato, que o repórter conseguiu alcançar o pai do Neymar em outro momento, e aí ele falou que foi uma solidariedade do Neymar para com o Santos, que foi solidário ao Santos, que o Santos está numa situação que precisa de ajuda. Vá pro inferno. Vai pro inferno. Eu não gostei de nada disso. Acho que é tudo uma mentira. É outro mentiroso também, né? Que inventou um monte de coisa para dar a desculpa do futebol que o filho não joga dentro do Santos. Ô Bigato, e você? O que você quer saber? Vamos lá. Não, eu quero saber o que você achou dessas declarações do pai. Eu achei uma falta de respeito até com a entidade, com o Santos. Você quer algo ilusionário ou realista? Realista. O Santos acabou de voltar da onde? Da Série B. Da Série B do Campeonato Brasileiro. Sim. O Santos sofreu muito para classificar no Campeonato Paulista. E ele classificou com a presença do Neymar em campo, certo? Que o Neymar conseguiu decidir alguns jogos e o time do Santos também é bem fraco tecnicamente. O Santos contratou o Neymar em que condição? Ele está machucado. Sim. O Neymar estava machucado. Então, e quando o Santos faz um contrato de 5 meses, e nós falamos algumas vezes aqui, que o Neymar ele voltou para o Santos, pelo menos sempre foi o meu pensamento, para se preparar para voltar para a seleção brasileira. Isso. Foi sempre o que eu penso em relação à volta do Neymar. Foi muito mais benéfico a volta do Neymar para o Santos do que para o próprio Neymar. O Santos ele ganhou muito mais mídias, o Santos cresceu absurdamente em número de seguidores em redes sociais, conseguiu patrocínios pontuais com a presença do Neymar. Então foi muito mais benéfico para o Santos o retorno do Neymar para o Santos do que para o próprio Neymar, porque a gente já sabia a condição do Neymar, que ele teve uma lesão e era natural que ele tivesse outras lesões musculares, porque faz parte do tratamento, faz parte da recuperação. O grande problema não é o que o pai do Neymar falou, porque eu acho que o pai do Neymar ele colocou de forma muito clara e objetiva e jogou na cara de todo mundo qual que é a realidade hoje do Santos Futebol Clube, que se deixou ficar nessa situação pelas administrações ruins que o Santos teve nos últimos anos. Uma administração caótica. Tanto que nós vimos o Santos sem a presença do Neymar, o Santos está lá quase na última colocação do Campeonato Brasileiro. O Neymar ele carrega a bola, toca, devolve pedrada para ele. É muito difícil esse time do Santos jogar. Então eu acho que ele só colocou em evidência o que acontece na realidade do Santos hoje em dia. Agora,
que o Neymar veio para o Santos apenas para se recuperar, isso ficou muito evidente desde a chegada dele aqui. Acho que não é nenhuma novidade. Talvez a novidade é ele escancarar, falar. Talvez poderia ter pensado um pouco melhor nas palavras que ele usou. O torcedor que é mais santista pode achar que foi um desrespeito, mas é a realidade. Ele falou que o Neymar nem jogaria, não era nem pra jogar, que se jogasse, amém, ele disse. Isso é um absurdo, pô. Como se não jogasse? Ele veio pra jogar. Ele veio pra se recuperar, Bigato, mas veio pra jogar. Sim. É que o filho não tá conseguindo o sucesso que ele imaginaria o Neymar conseguiria rapidamente. Pode ser que não falaria isso em outra situação, mas a realidade é essa. Sim. Né? O Santos hoje, ele tá numa situação que ele depende. O pai do Neymar teve que ir lá reformar vestiário. Não, isso é ridículo, cara. Como é que o Santos deixa esse tipo de coisa acontecer? Porque o Santos não tem condição de reformar um vestiário, pedir pro pai do Neymar reformar um vestiário. E o que o pai do Neymar coloca, duas situações que eu acho que é muito interessante da gente analisar. Ele falou que existe duas pessoas, a pessoa jurídica e a pessoa física, né? Então, existe o Neymar e a gente precisa entender se o Santos vai ter condições de continuar com o Neymar depois do dia 30 de junho, mas a NR Sports, que é outra empresa, vai continuar com a parceria de longo prazo com o Santos, porque a gente gosta muito do Santos, a gente quer ajudar a recuperar o Santos. O que eu penso de tudo isso? Se o Santos conseguir viabilizar a permanência do Neymar no segundo semestre financeiramente, bem, o Neymar pode até ficar no Santos, ou o Neymar pode ir para outro clube, mas ele vai continuar contribuindo com as suas empresas para ajudar o Santos. Acho que ele deixou muito claro isso, ó. Não é nenhuma surpresa se o Neymar aparecer, por exemplo, no Flamengo, mas a gente vai continuar ajudando o Santos de alguma forma. Boa, Marcel Capretti, em relação às declarações do pai do Neymar. E o Thiago Santos aqui no YouTube tá falando: Weber, você não era, o Neymar não era o rei pra você? Ué, não tem nada a ver uma coisa com outra. Neymar dentro de campo, ele com uma perna só é melhor que qualquer jogador brasileiro em atividade. Vamos lá, Capretti, a sua opinião em relação às declarações do Neymar pai? As declarações do Neymar pai, essas declarações que o Neymar pai deu, só escancaram o limbo que está o Santos Futebol Clube. E é verdade, tudo que ele falou. O Santos precisa do Neymar pai, mais do que o Neymar pai, Neymar filho, precisam do Santos hoje. O Neymar poderia ir em qualquer clube. Eu sei que o carinho que ele recebe no Santos é diferente. Ele começou lá, por mais que o Neymar na infância fosse palmeirense, mas ele se criou no Santos. Só lá ele teria esse carinho, mas ele podia ter, ou ser bem recebido em outros clubes também. Agora, o Santos, a situação do Santos, ela é dramática fora de campo. O Santos não tem dinheiro para nada. O Santos não tem recursos. O Santos está cada vez mais distante dos principais clubes do Brasil em termos de arrecadação. Eu sei que a capacidade do Santos se reinventar é gigantesca. O Santos foi vice-campeão da Libertadores em 2020 com o Cuca salvando tudo. Um ano antes foi vice-campeão brasileiro com o Sampaoli. O Santos tem grandes momentos, o Santos tem uma aura diferente, ele é capaz de se reerguer. Só que apenas essa aura vai chegar uma hora que não vai ser suficiente. Já está chegando, na verdade, essa hora. Foi rebaixado em 2023 depois de bater na trave não só no Brasileiro, mas também no Paulista, hein? Vamos lembrar, o Santos quase foi rebaixado em anos anteriores no campeonato estadual. E esse ano era o vice-lanterna, ganhou do Vitória domingo, mas continua na zona de rebaixamento. E esse é o cenário do Santos hoje. Se não vier um fato novo, e aí pode ser uma SAF, pode ser algum empresário sério, enfim, pode ser alguma coisa, pode ser um jogador como é o caso do Neymar. Se não acontecer isso, o Santos vai ficar caindo e voltando toda hora. Mais ou menos como é o Vasco. O Vasco não tem um vice da Libertadores recente como tem o Santos. O Vasco não tem um vice brasileiro recente como tem o Santos. Então eu coloco ainda hoje o momento do Santos menos pior do que o momento do Vasco. O Vasco tem o Pedrinho lá, coitado, se matando para fazer as coisas darem certo. A SAF do Vasco não vingou, foi péssima. Cara, o Santos vai ficar nisso.
vai ficar na grandeza só na história, só na torcida. E a torcida do Vasco é maior do que a torcida do Santos. Tô comparando para ficar claro para mim qual é o cenário do Santos hoje. É tipo o Vasco. O Vasco não é apontado como favorito em nada. A gente olha o Campeonato Brasileiro. Se o Vasco tá na Série A, ele é candidato ao rebaixamento. Quando ele escapa, já é uma glória, já é uma situação para comemorar. A estrutura do Vasco é péssima, a do Santos também é. O Santos tem um CT da base para todo mundo. Sub-20, sub-17, sub-15, time feminino. Tudo treina lá no mesmo lugar. Tudo caindo aos pedaços. Se não é o pai do Neymar reformar, não tem dinheiro, ia ficar caindo aos pedaços por anos. Então, essa é a triste realidade, santista. Hoje, o glorioso Santos Futebol Clube, não tô sendo irônico não, tá? Glorioso mesmo, o time que parou a guerra, o time do Pelé, o time que foi bicampeão da Libertadores, bicampeão mundial antes que todos os outros aqui no Brasil. Esse time hoje precisa de uma figura como o Neymar, senão o que é ruim ia ficar ainda pior. Esse é o retrato, Weber. Ruim como o Neymar, pior sem ele.